Olá, eu me chamo Cristina e a minha missão aqui hoje é falar um pouquinho dos dados do campeonato Melhores da Suinocultura. Eu sou a coordenadora do projeto na Agrimis e o objetivo aqui é falar sobre a evolução dos dados do campeonato, mostrar as diferenças entre a média Brasil e a média das top 10 e top 50, que são as granjas que se destacam, falar um pouquinho também sobre o que as melhores fazem de diferente. Quando o projeto nasceu em 2007, o nosso desejo era criar uma referência para a suinocultura. A gente não tinha noção de como era a produtividade do setor, porque não tinha dados de granjas compilados e compartilhados. Então o campeonato surgiu com esse propósito, reunir e compartilhar dados de produtores para criar uma base de benchmarking para a suinocultura. Mas o que é benchmarking? Benchmarking é conhecer informações e práticas utilizadas em outras empresas e usar da comparação para se inspirar e pensar em melhorias para o próprio negócio. O Melhores traz esse conceito para a suinocultura, ele ajuda os produtores a se compararem, trazerem boas práticas para as granjas e com isso impulsionar tanto o seu próprio negócio como a produtividade do setor. Então hoje a gente fica muito feliz porque são mais de 1.200 granjas participando do campeonato, quase 1 milhão de matrizes, e o Melhores não só já é uma referência, como ele também é o maior projeto de benchmarking da América Latina. A gente não conhece nenhum outro projeto como esse. Então, com base nesse banco de dados que é tão representativo, eu vou trazer algumas informações das 8 edições do campeonato para a gente entender um pouquinho do perfil das granjas e como foi a evolução dos dados durante esse período. Os dados coletados são de 2008 a 2015 para as granjas do Brasil e 2014 e 2015 para as granjas da Argentina. Na primeira edição do Melhores, a gente tinha 119 granjas participando do campeonato, um total de 61 mil matrizes cadastradas no campeonato. Na oitava edição, em 2015, são 1.145 granjas e mais de 871 mil matrizes. E esse valor hoje representa 54% aproximadamente do plantel de matrizes do Brasil. Observando os dados desse período, a gente vê também o histórico da suinocultura, no que ela melhorou, no porquê ela melhorou e no que ela ainda pode melhorar. Esse é o maior benefício que o benchmarking nos traz hoje. Os dados da Argentina são de 2 anos de campeonato, mas a gente já observa também alguns movimentos parecidos com os do Brasil. Na primeira edição da Argentina, eram 50 granjas participando, com mais de 25 mil matrizes, e na segunda edição, a gente teve um aumento para 68 granjas, com 43 mil matrizes, que representa mais ou menos 20% do mercado da Argentina. A participação das granjas no Melhores acompanha a distribuição das granjas no Brasil. A gente tem uma maior participação de granjas do sul do Brasil, nos 3 estados do sul, seguidos por Minas Gerais e São Paulo. Já na Argentina, a concentração maior fica na região de Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. A maioria das granjas brasileiras estão concentradas na faixa de 300 a 1.000 matrizes. Já na Argentina, a gente não vê uma uniformidade. Tem um percentual alto de granjas de pequeno porte, até 200 matrizes, e uma concentração de 29% de granjas de 500 a 1.000 matrizes. Um dado importante é que a maioria das granjas na Argentina são independentes, e isso reflete nesses números, nessa variação de tamanho. Quem quiser se aprofundar mais nesses dados, pode acessar o site do Melhores da Suinocultura, que é www.melhoresdaSuinocultura.com.br. Olhando esses dados do Melhores, a gente aqui na Agrimis se pergunta, o que a gente pode levar de informação para contribuir com a suinocultura? A primeira observação foi entender o movimento das barras dos gráficos olhando para a evolução das granjas em 8 anos de campeonato. Em termos de número de matrizes, a gente consegue ver um aumento gradual no porte das granjas. E o que isso quer dizer? Na primeira edição, a concentração maior de granjas era de pequeno porte, e ano a ano a gente vem acompanhando esse movimento das granjas aumentando o número de matrizes. Hoje, a maior concentração está aqui na faixa de 300 a 1.000 matrizes. Na Argentina, a gente ainda não tem uma uniformidade, mas a gente também consegue observar um aumento no estoque médio de matrizes. Será que o plantel está aumentando no Brasil e na Argentina? Com esses dados que a gente está observando agora, a gente pode concluir que sim, estamos aumentando o número de matrizes ano a ano. E será que a produtividade também está aumentando? Como é que estão os dados de desmamados fêmea-ano? Aqui é possível ver um outro movimento importante nos gráficos. Na primeira edição, a maioria das granjas, 70% somando, desmamavam até 26 leitões por fêmea por ano. Em 2015, 55% das granjas do Melhores no Brasil têm entre 26 e 30 desmamados fêmea-ano. E esse dado quer dizer muita coisa para a suinocultura. Na Argentina, a gente pode ver um movimento parecido com o que a gente viu na primeira edição do Brasil. A gente já tem um volume bom de granjas desmamando de 26 a 30,
mas ainda tem um percentual alto na faixa de desmamados até 24. A gente imagina que vai acontecer na Argentina o mesmo que acontece no Brasil, um aumento gradual de desmamados fim de ano em todas as edições do campeonato. Um outro aspecto que o Melhores vem trazendo são as quebras de algumas crenças na suinocultura. No início, a gente ouvia muito dizer que era impossível chegar a 30 desmamados fim de ano. A gente falava em 26, 27 no máximo. Na primeira edição do campeonato, o ganhador não só bateu 30, como ele quase chegou a 32 desmamados fim de ano. E depois, a cada edição, as pessoas já começaram a entender que esses números eram possíveis. O campeonato, através de auditorias e dos ganhadores, mostrou que esses números são realmente possíveis. E com esses dados a gente fecha o primeiro vídeo sobre Melhores da Suinocultura. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos números do campeonato, trazer também as diferenças entre a média Brasil, as top 10 e as top 50. Então, até lá!